Então, aí, como vocês estão vendo a minha bactéria com cara de mar, nós temos hoje o desafio da resistência antimicrobiana. E hoje nós estamos trancados em casa por conta da epidemia de Covid-19. Trancados não é mais bem o termo, né? Mas a gente teve que fazer restrições significativas e ainda estamos em restrições por conta de uma pandemia viral, cuja disseminação muito abrupta, muito rápida, levou a população mundial a um estado de alerta. Mas existem outras pandemias, outras epidemias mais silenciosas, menos visíveis, e até o mesmo risco de uma pandemia significativa. E uma delas é a resistência antimicrobiana, considerada pela Organização Mundial de Saúde como uma das questões emergentes mais críticas no mundo, no cenário atual da saúde, né? E aí a gente tem essa bactéria com cara de mal, com um escudo no qual os antimicrobianos batem e não conseguem, então, atingi-la. E mais ou menos isso que a gente vai conversar hoje, começando pelo conceito de quimioterapia. Então, esse outro slide aqui falando, né, mostrando uma chamada sobre as superbactérias. A professora Shana já falou que vai disponibilizar um vídeo assíncrono aí para vocês sobre bactérias multidrogas resistentes, as MDRs. Então, nós estamos nesse momento da humanidade, nós estamos no momento em que a gente vive uma guerra contra as superbactérias, uma corrida para parar esse processo epidêmico, mas, como é silencioso, como é diferente do que acontece, por exemplo, na pandemia da Covid, muitas vezes as pessoas não estão atentas para o que está acontecendo. Elas não estão percebendo a gravidade da situação que nós estamos vivendo hoje. Então, temos esse cenário, um cenário bastante significativo, como a gente vai falar daqui a pouco, acontecendo, e precisamos entender um pouco, ainda mais vocês que são estudantes da área de farmácia, entender um pouco como é que tudo isso tem se estabelecido. Então, para a gente poder falar de resistência, antes a gente tem que falar de alguns conceitos relacionados à quimioterapia antimicrobiana, e no nosso caso, especificamente, a quimioterapia antibacteriana. E aí a gente não pode falar disso sem esbarrar em três conceitos, na evolução desses três conceitos, né? O conceito de antibiose, e a gente pensar que antibiose é um processo, né, um processo natural, onde fungos e bactérias, ou bactérias e bactérias, ou fungos e fungos, competindo no mesmo nicho ecológico, produzem substâncias que vão inibir o crescimento do outro organismo que está competindo ali com ele. Esse processo de competição, esse processo onde um fungo produz uma substância que inibe bactérias, ou uma bactéria produz substâncias que inibe outro tipo de bactéria, nós chamamos de antibiose. E daí as substâncias que foram produzidas, né, por um organismo e atinge, inibe ou mata o outro, são chamadas então de antibióticos. Mas, com o passar do tempo, com a evolução do conhecimento da farmacêutica voltada a esses produtos antibióticos, se chegou à conclusão de que o termo antibiótico ele era um termo equivocado, porque o antibiótico está relacionado exclusivamente à substância natural. Quando, na verdade, a partir do momento que se começou a estudar essas substâncias naturais, elas começaram também a serem modificadas. Elas ganharam radicais que aumentavam o tempo de meia-vida, ou que permitiam uma maior penetração em determinados tecidos. Elas foram sofrendo modificações para se tornarem resistentes a enzimas que a degradassem. Essas modificações que chegaram
até mesmo a composição de moléculas totalmente sintéticas, elas, então, impediam que o uso do termo antibiótico fosse correto. Chegou a um ponto que não era mais possível chamar um composto totalmente sintético produzido em laboratório de antibiótico. Então, aí entra o termo antimicrobiano. Então, evolutivamente, se descobre a antibiose, se denomina de antibiótico o produto natural produzido por um organismo que inibe ou mata o outro, mas aí as modificações, e aí o pessoal da farmácia tem muito a ver com isso, né, da química orgânica, da química estrutural, as modificações que foram sendo feitas nesses compostos fazem com que o termo tenha que ser mais amplo, e aí entra, então, o termo antimicrobiano. Então, é correto chamar qualquer substância que iniba ou mate micro-organismos de antimicrobiano. Agora, não é correto eu chamar de antibiótico uma substância semissintética ou sintética. Por isso, esse termo mais amplo é utilizado hoje. E daí, se a gente for lembrar aí das origens, os antibióticos, eles são produzidos por diferentes tipos de fungos e bactérias e recebem geralmente seus nomes de acordo com a espécie que os produzem. Então, a penicilina, super conhecida aí, é um produto do fungo Penicillium notatum. A cefalosporina, do Cephalosporium acrimonium. A eritromicina, do Streptomyces erythraeus. A bacitracina, do Bacillus subtilis. A polimixina B, do Bacillus polymixa. A anfotericina, do Streptomyces nodosus. Tetracicrina, do Streptomyces rimosus. Vancomicina, do Streptomyces orientalis. Gentamicina, da Micromonospora purpúrea. Rifamicina, do Streptomyces mediterrâneo. Neomicina, do Frade. Streptomycina, do Griseus. E assim vai. E vocês conseguem observar que existe um grande número de Streptomyces envolvidos na produção daquilo que a gente chama de antibiótico. Por quê? São bactérias, né, actinomicetos, que estão muito disseminados no ambiente. Então, esse processo de antibiose, ele é um processo ecológico, ele é um processo de ecologia microbiana. Ele acontece no ambiente todo o tempo. Nós é que descobrimos esse processo, e aí vocês assistiram ao vídeo A Aventura do Antibiótico. Quem não assistiu ainda, assista, por favor. Né? Vocês assistiram lá no vídeo que existiu uma era pré-antibiótica, uma era onde os seres humanos não conheciam os antibióticos, não conheciam a possibilidade de utilização dessas substâncias produzidas por micro-organismos contra outros micro-organismos, mas que a partir de uma descoberta, né, protagonizada aí por Alexander Fleming, por volta do final da década de 20 do século passado, lá por volta de 1929, com essa descoberta a gente muda então e a gente sai da era pré-antibiótica para a era antibiótica. Só que essa evolução ela tem um caráter que acaba tendo um lado negativo, porque nós também usamos mal essas substâncias. E daí vocês também assistem no vídeo a evolução que acontece a partir desse uso equivocado, que é onde a gente vai chegar. Mas eu preciso sempre ressaltar com vocês que a antibiose é um fenômeno natural, é um fenômeno de ecologia microbiana, e que o que nós fizemos foi fazer uma descoberta de algo que já acontecia na natureza. Daqui a pouco vocês vão ver a importância de entender isso. Porque a partir da compreensão de que esse não é um fenômeno novo, a gente vai poder ter algumas percepções em relação à resistência antimicrobiana. Bom, o que são, então, antimicrobianos nesse conceito mais amplo? É qualquer substância natural ou sintética que atua no controle de micro-organismos. Então, são fármacos naturais, sintéticos ou semissintéticos, quando eles são compostos a partir de modificação dos fármacos originais, dos antibióticos. Bom,
que é preciso entender em relação aos antibióticos ou aos antimicrobianos? Os antibióticos, os antimicrobianos, eles têm modos de ação. Eu não estou aqui falando de mecanismo, eu estou falando do modo, né? A atividade deles. A atividade antibacteriana, ela pode ser bacteriostática, quando essa substância inibe a multiplicação das bactérias, ou bactericida, quando essa substância mata bactérias. Então, se eu tenho um mecanismo que vai inibir a multiplicação bacteriana, eu tenho um mecanismo bacteriostático. Se eu tenho um mecanismo que vai matar a célula bacteriana, eu tenho um mecanismo bactericida. E com base nessa forma de atuação, eu também posso avaliar qual seja a concentração daquele fármaco que produza inibição sobre uma parcela, né, da população. Então, eu tenho a concentração inibitória mínima, a mínima concentração daquele fármaco capaz de inibir 50% ou 90% da população de bactérias, e eu tenho a concentração bactericida mínima, a concentração mínima do fármaco capaz de destruir a célula bacteriana. Nós vamos depois aprender a fazer essa análise. Bom, aqui só para vocês terem um conceito das principais classes relacionadas a mecanismos bactericidas ou mecanismos bacteriostáticos. Então, entre os bactericidas, eu tenho ali os aminoglicosídeos, que são gentamicina, streptomicina, kanamicina, tobramicina, tenho quinolonas, polimixinas, penicilinas, cefalosporinas, rifamicinas, bacitracina. Dentro do grupo dos bacteriostáticos, eu tenho as sulfonamidas, os macrolídeos, a clindamicina, o cloranfenicol, a nitrofurantoína, as tetraciclinas, o trimetoprim e o ácido nalidíxico, que está separado aí por conta de ter um mecanismo bacteriostático e não bactericida. Então, é necessário saber se a célula bacteriana é inibida ou se ela é destruída pelo fármaco que está sendo utilizado. Porque isso tem implicação na minha avaliação de quanto que eu posso utilizar daquele fármaco sem causar danos ao hospedeiro, que vai ser o próximo princípio, que a gente também vai falar nessa aula, que é o princípio da toxicidade seletiva. O princípio da toxicidade seletiva, gente, é quando eu avalio a capacidade que o fármaco tem de inibir ou matar o micro-organismo sem ser tóxico ou com uma mínima toxidez para a célula do hospedeiro. E daí eu estabeleço o índice terapêutico. O índice terapêutico é a quantidade do fármaco necessária para tratar, para causar o efeito terapêutico desejado, e a concentração que vai causar efeito tóxico. A proporção entre a dose tóxica e a dose terapêutica é que vai me dizer se esse fármaco pode ser utilizado para tratamento. Porque se a proporção entre o que eu vou usar para tratar é muito próxima da dose, né? A dose que eu vou usar para tratar é muito próxima da dose tóxica, eu não tenho um índice terapêutico adequado. Quero saber se vocês entenderam o que eu expliquei até aqui. Se até aqui vocês estão conseguindo acompanhar. Então, recapitulando rapidamente, para a gente não perder muito tempo, mas que vocês não fiquem perdidos aí no processo. Para a gente falar de quimioterapia, eu tenho que pensar em antibiose, antibiótico e antimicrobiano. Lembrando que a antibiose é o processo natural de competição, antibiótico é a substância produzida por um micro-organismo capaz de inibir ou matar o outro, e antimicrobiano é o conceito amplo que envolve aquela substância tóxica natural, ou uma semissintética, que é a modificação da natural, ou uma totalmente sintética, que é o quimioterápico, e aí por isso o conceito antimicrobiano abarca, né, toda essa diversidade.
alguns exemplos de antibiótico com os organismos que os produzem. Esse conceito que eu acabei de falar para vocês do antimicrobiano, envolvendo natural, sintético e semissintético. O modo de atuação, a atividade que ele vai ter sobre a célula bacteriana, se vai ser bacteriostática, ou seja, inibitória, ou se vai ser bactericida, que vai ser letal para a bactéria. E, com base nessa ideia, a gente pode calcular a concentração inibitória e a concentração bactericida mínima que cada antimicrobiano pode estabelecer, e isso é muito importante dentro do laboratório, e isso é muito importante no desenvolvimento de fármacos. E daí eu dei exemplos dos fármacos bactericidas e dos bacteriostáticos, e abordei o princípio que tem que ser estudado, né, no desenvolvimento de fármacos, para saber se aquele fármaco vai ser capaz de inibir ou matar o micro-organismo sem ser tóxico ou com toxidez mínima para o hospedeiro. E que, com base nessa ideia, também é estabelecido o índice terapêutico. Outra coisa que é muito ouvido, né, vocês vão ouvir falar muitas vezes e precisam saber do que se trata, é a questão do espectro de atividade do quimioterápico, do antimicrobiano. Eu tenho antimicrobianos chamados de amplo espectro, que é quando o mecanismo de ação desse antimicrobiano consegue atingir diferentes tipos de células bacterianas. É um espectro de atividade que vai atingir um gram negativo, um gram positivo, um anaeróbio. Então, quando isso acontece, eu tenho um amplo espectro. Representado ali, meus exemplos são as penicilinas 2, 3, segunda, terceira e quarta geração, e as associações, as cefalosporinas de terceira geração em diante, fluoroquinolonas, associação penicilina mais aminoglicosídeo, que na veterinária a gente usa muito, são os famosos pentabióticos. E eu vou considerar de baixo espectro aquelas que têm uma ação bastante focal. Normalmente, de baixo espectro são aquelas que têm uma ação, por exemplo, as primeiras penicilinas, elas só tinham ação sobre gram-positivos. Aminoglicosídeos, como a streptomicina, têm ação sobre gram-positivos. As polimixinas, elas atuam sobre membrana plasmática, então elas têm uma melhor atuação, uma atuação focal, pontual, sobre os gram-negativos. Esse espectro de ação não tem nada a ver com o fármaco ser mais potente ou mais eficaz. Então, quando eu falo assim, o antimicrobiano de amplo espectro, algumas pessoas pensam que eu estou dizendo que ele é mais potente. Não é isso. É o espectro de atuação e não a intensidade da potência ou da eficácia desse antimicrobiano, tá? Então, queria chamar a atenção disso, porque vocês vão ouvir muito esses termos. Quando um clínico vai ministrar um antimicrobiano, né, a gente pensa que na cabeça dele alguns critérios têm que estar claros. Critério clínico, qual é a doença, qual é a infecção que está acontecendo ali, qual o sítio daquela infecção, né? Critérios epidemiológicos, se aquela, porque algumas doenças infecciosas têm características endêmicas, né, epidêmicas, aí qual é o nível de distribuição daquela doença, e critérios microbiológicos, qual é o micro-organismo que está envolvido ali, que normalmente é o que a gente mais aborda na microbiologia. Na microbiologia, a gente vai muito para o lado da característica do micro-organismo causando a infecção, mas lá na clínica também se pensa nesses outros critérios, clínico e epidemiológico. Agora, um clínico ele tem que pensar também no custo, porque quando ele passa um antimicrobiano muito caro, muitas vezes as pessoas tomam um antimicrobiano de forma inadequada. Quando melhora o sintoma, ele para de tomar, porque é caro, aí manda comprar 2 caixas, ele só tem dinheiro para uma. Então, são coisas a serem pensadas na hora de fazer a prescrição. Eu já vi clínico de posto de saúde passar medicamento de mais de R$100 a caixa. Então, muitas vezes ele não está alinhado com a realidade onde ele está fazendo aquele
exercício profissional, e isso é muito grave, porque ele vai levar as pessoas a não observarem a terapia de modo adequado, né? Ele também tem que observar a disponibilidade do fármaco, a possibilidade de acesso ao fármaco e o modo de administração. E tem que observar se aquele paciente tem função renal ou hepática comprometida, porque vocês vão aprender em farmacocinética, em farmacodinâmica, que rim e fígado são importantíssimos na metabolização de qualquer tipo de substância que é administrada, né? E com antimicrobianos não é diferente. Então, se eu tenho função renal comprometida, alguns antimicrobianos não devem ser ministrados ou devem ser ministrados com cuidado, com acompanhamento, como penicilinas, tetraciclinas, vancomicina, ciprofloxacina e tecoplamina. Agora, se eu tenho função hepática, aí tem que pensar naqueles antimicrobianos de metabolismo hepático, como o metronidazol e a rifampicina. Então, geralmente o rim é maior alvo da atenção, porque a maioria dos antimicrobianos podem causar realmente acúmulos quando o paciente tem o metabolismo renal comprometido. Tá? Quais são os principais mecanismos de ação dos antimicrobianos? São basicamente esses 5 aí, sendo que não sejam iludidos, né? A gente aqui na aula fala para vocês dos 5, mas esses 5 viram 200 se você for pensar em cada classe de antimicrobiano. Mas os 5 são inibição da síntese da parede celular, inibição da síntese proteica, a disrupção da membrana plasmática, a inibição da síntese de ácidos nucleicos e o bloqueio de caminhos metabólicos na célula. Então, eu poderia ter feito aqui, né, para ficar mais legal, vou botar aqui para vocês verem com a setinha. Então, inibição da síntese de proteína, inibição da síntese de ácido nucleico, inibição da síntese da parede celular, disrupção da membrana celular, né, que vai causar impedimento da função, e bloqueio dos caminhos metabólicos, como, por exemplo, a síntese de ácido fólico, que é o principal exemplo que a gente usa, né, nessa inibição. Bom, sigamos. E daí, como eu falei no slide anterior, são 5 mecanismos, olha, facinho de decorar, né? Então, aí agora olha como é que esses 5 mecanismos vão ampliando. Porque aí a gente vai vendo que dentro de cada um desses mecanismos existem várias classes de antimicrobianos e essas classes têm alvos específicos na célula. Como é que a gente descobriu isso? Primeiro, isso foi sendo descoberto à medida que esses antibióticos foram sendo descobertos. E depois, porque as modificações em laboratório foram ampliando o espectro de ação desses antimicrobianos. Tá? Então, existe uma gama de antimicrobianos para diferentes alvos dentro da célula. E não é o nosso objetivo aqui que vocês decorem isso, mas que vocês saibam da existência, até porque é impossível decorar essa diversidade de informação. Tá? Mas aqui a gente vê, por exemplo, aquela história do metabolismo do ácido fólico que eu acabei de falar, está muito relacionado com as sulfonamidas e com o trimetoprim. Então, a gente vê muito uma atuação sinérgica de sulfa e trimetoprim, né, que era um antimicrobiano, por exemplo, muito usado quando eu era criança. Não vale rir dessa informação, mas é verdade. Então, quando eu era criança, tinha um antimicrobiano chamado Bactrim, que era a base de sulfa mais trimetoprim, que era extremamente utilizado. E o mecanismo de ação dele era inibir a síntese do ácido fólico. Quando você está lá fazendo uso da eritromicina, você está inibindo a síntese de proteína na subunidade 50S. Quando você está fazendo uso da tetraciclina, também está inibindo a síntese de proteína, mas na subunidade 30S. Se você estiver fazendo uso de penicilinas, de cefalosporinas, está fazendo a inibição da síntese da parede celular. E se estiver fazendo uso de polimixinas, que eu espero que não seja o caso nunca de vocês, porque a coisa ficou muito feia, é a disrupção da membrana plasmática. Então,
diferentes mecanismos de ação baseados em diferentes alvos dentro da célula bacteriana. E isso acaba acontecendo porque a célula bacteriana ela é muito distante da célula eucariota, então ela tem vários alvos possíveis. Vocês já repararam que não é tão fácil assim achar antimicrobianos para fungos? Que tem muito menos abrangência no mercado? Vocês já tinham pensado nisso? Que tem menos antimicrobianos disponíveis para fungos do que para bactérias? Se vocês não estiverem dormindo, por favor, respondam, porque senão eu tenho que ficar editando aula. É por isso que minha aula leva 3 horas editando. Eu fico falando sozinha. Hein, gente? Vocês já perceberam que tem muito menos antimicrobianos que antifúngicos do que antibacterianos? Vocês conseguem pensar no porquê que isso acontece? O que vocês acham? Por que que os antimicrobianos antifúngicos são menos abundantes do que os antibacterianos? Vamos lá. Vocês nunca pensaram nisso? Então, mas agora que eu estou falando... Ah, obrigado, Lana. Porque o fungo, por mais esquisito que pareça, ele é mais próximo a gente, ele é um eucarioto. Então, ele tem membrana plasmática mais parecida com a nossa, né? Ele não tem alguns alvos que as células bacterianas têm, e quando se faz antifúngico, pode acontecer de atingir alvos na célula do hospedeiro. Então, aquele princípio da toxicidade seletiva é mais comprometido. Agora, e os antivirais? São muitos ou são poucos? Por que não se fala tanto em antiviral? A gente, quando pensa em vírus, a gente pensa mais em vacina do que em medicação. Por quê? Por que para antiviral o desafio é maior? Onde é que os vírus fazem o ciclo de replicação deles? Vírus são organismos livres ou são parasitas intracelulares? Qual deve ser a grande dificuldade de produção dos antivirais? Não afetar as nossas células. Então, como a Rede que eu falou, o vírus, ele é um parasita intracelular. Então, ele está dentro da célula do hospedeiro. Isso torna a quimioterapia antiviral muito desafiadora. E isso são coisas que vocês precisam pensar. Eu acho que assim, é um grande desafio para todo farmacêutico do século XXI, né? o pensar sobre o controle das infecções, porque com certeza o grande desafio do século XXI serão as infecções. Então, controle de infecções. Por que quimioterapia antibacteriana existem tantas? Por que quimioterapia antifúngica já não tem tanto assim? E por que antiviral é um desafio maior ainda? Por conta desses diversos alvos que a bactéria tem, maior abundância de antibacterianos. O fungo já é um eucarioto, muito mais próximo a gente, e o vírus, um parasita intracelular. Então, guardem essa associação aí para a vida de vocês, tá bom? Bom, e daí, vamos falar bem rapidinho, porque eu não posso me deter nisso, nessas principais linhas de atuação dos antimicrobianos e dos representantes, né? Então, a síntese da parede celular, penicilinas, cefalosporinas e carbapenêmicos, que a gente coletivamente chama de beta-lactâmicos por conta da presença de um anel beta-lactâmico na estrutura, não é o mesmo anel, ele varia de um para o outro, diga-se de passagem, mas pela presença de anel beta-lactâmico na estrutura desses antimicrobianos, a bacitracina e a fosfomicina, que são inibidores, né, da síntese do peptidoglicano por vias diferenciadas, eles vão atuar mimetizando compostos que vão impedir sínteses anteriores à do peptidoglicano, e a vancomicina, que é um glicopeptídeo importantíssimo na inibição da síntese da parede celular. Então,
O próximo slide, eu queria que vocês prestassem atenção nele por um tempo, vocês ficassem olhando literalmente para ele por um tempinho, e eu não vou ficar falando nesse tempo não, tá? Depois que vocês olharem, eu volto a falar. Então, vamos lá. Então, aqui, né, vamos começar do início do slide, eu tenho o peptidoglicano formado pela N-acetilglicosamina, né, e pela N-acetilglicosamina e pelo N-acetilmurâmico. Aqui os tetrapeptídeos que são cross-linkados, têm ligação cruzada entre eles. Aqui uma molécula chamada bactoprenol, que é um transportador lipídico transmembrana, por onde esse complexo NAG-NAN tetrapeptídeo atravessa, porque isso aqui está acontecendo do lado de fora da célula bacteriana. Então, eu vou ter autolisinas que vão clivar o peptidoglicano já existente, vão abrir e vão permitir, então, que esse novo complexo NAG-NAN seja inserido na estrutura que já existia. Depois que as autolisinas clivam e eles são inseridos, as transglicosilases vêm e fazem a ligação cruzada entre entre o NAN e o NAG e a ligação cruzada entre os peptídeos. Esse processo ele acontece sempre que a célula está se multiplicando e que ela está crescendo. Esse é o processo que a gente chama de síntese da parede celular. Então, gente, eu vou gastar um tempinho com isso para vocês entenderem alguns fundamentos que são importantes. Olhando para esse processo, onde vocês enxergam alvos para atuação de antimicrobianos que inibam a síntese da parede celular? Aonde vocês conseguem enxergar alvos de atuação desses antimicrobianos que inibem a síntese da parede celular? Na proteína transmembrana, disse a Heidke, ela está certa, né? Esse bactoprenol é um alvo da inibição. Que mais? As transglicosidases, que a gente em português fala transglicosilases, também está certo, Matheus. Esse é um papel da vancomicina, né? Atua sobre as transglicosilases. Que mais, gente? Vocês acham que dá para atuar em cima das transpeptidases, essas verdinhas que estão aparecendo aí agora? Tá. Então, esses são os alvos da atuação de antimicrobianos que atuam inibindo a síntese da parede celular. Por isso que, como eu falei para vocês no início, o mecanismo geral, inibição da síntese da parede celular. Dentro dessa inibição da síntese da parede celular, vários mecanismos, várias atuações possíveis. Então, depende do antimicrobiano, de como que ele vai interagir com aqueles alvos para poder inibir a síntese da parede celular, tá? É vocês entenderem como que é importante entender mecanismo de ação, entender como que esses processos acontecem. Porque, se a gente voltar no slide anterior, cada uma dessas moléculas vai interagir de modo diferenciado com a síntese da parede celular. Mas eu posso substituir no tratamento, na terapia, para uma bactéria resistente a esses beta-lactâmicos por uma vancomicina? Posso. Porque o glicopeptídeo tem outro mecanismo de atuação. A bacitracina, ela já tem uma relação muito mais tóxica por conta do fato dela interferir na membrana. Então, normalmente, bacitracina a gente usa de forma tópica, que é o exemplo que normalmente a gente dá, é aquela pomadinha, que é uma associação de neomicina com bacitracina. Não se usa bacitracina de forma sistêmica, por conta das interferências que ela pode ter sobre a membrana plasmática do hospedeiro, aquela história do princípio da toxicidade seletiva. E a fosfomicina idem, também tem um potencial de toxidez muito elevado, porque vai interferir na síntese do fosfenol piruvato. Então, de um modo geral,
uso mais esse primeiro modelo, esse primeiro mecanismo, para explicar esses detalhes para vocês. Os próximos mecanismos eu vou passar mais rápido, porque senão a nossa aula não termina, né? Mas, para que vocês tenham a informação gravada, armazenada, nós vamos ter aqui um slide apresentando as penicilinas, né, dizendo que o alvo da atuação das penicilinas são as PBPs, as proteínas ligantes de penicilina, que são as transpeptidases, carboxipeptidases e autolisinas. Falando das penicilinas naturais, que são aquelas que foram identificadas primeiramente lá a partir do fungo Penicillium notatum, das penicilinas de espectro estendido, que são penicilinas que foram modificadas, das penicilinas associadas a inibidores de beta-lactamase e das penicilinas que foram modificadas para serem resistentes às penicilinases, que são as chamadas penicilinas anti-estafilocócicas. Então, esse slide aí é para que vocês tenham uma informação mais abrangente a respeito da classe das penicilinas. As cefalosporinas. As cefalosporinas hoje são classificadas em 5 gerações, então eu tenho aí, de acordo com o desenvolvimento cronológico, né? Então a primeira geração, que foi a cefazolina, cefalotina e cefalexina, a segunda geração, que vai ter atividade contra anaeróbios, a cefuroxina, cefoxitina e o cefaclor. A gente usa muito a cefoxitina em laboratório, vocês vão entender depois por quê. A terceira geração, que é a cefotaxima, a ceftriaxona e o cefixime, que tem ação contra gram-negativos, como eu já falei lá anteriormente. A quarta geração, cefepime e cefipiroma, que é amplo espectro. E a quinta geração, que hoje tem sido desenvolvida para atuar contra os micro-organismos que têm resistência a penicilinas anteriores, né, como os Staphylococcus aureus metilina resistentes, Streptococcus resistentes à penicilina. Tá? Então, essa quinta geração, ela o foco dela é atuar contra organismos que são resistentes a outras penicilinas. Temos os carbapenêmicos representados pelo imipenema, meropenema e ertapenema, que são de amplo espectro, que são de escolha contra bactérias que são produtoras de beta-lactamase de espectro estendido, que é uma coisa que a professora Shana gosta muito, então tenho certeza que lá no vídeo dela ela vai falar para vocês sobre SBL, com a exceção da Klebsiella, que é produtora de carbapenemase, que vai ser a enzima que vai inativar esses carbapenêmicos. E aí, nesse caso, o uso tem que ser de polimixina. E temos os glicopeptídeos, representados pela vancomicina, teicoplainina e avoparcina, que inibe as transglicosilases, que são macromoléculas. Esses glicopeptídeos são macromoléculas de altíssimo peso molecular, não atravessam a membrana externa das gram-negativas, então as gram-negativas têm resistência intrínseca aos glicopeptídeos, que é uma coisa que vocês também vão aprender. A bacitracina, como eu falei, ela é muito tóxica, então o uso dela é tópico, e a fosfomicina, que interfere com a síntese do fosfenol piruvato. Então, dentro da lesão da membrana plasmática, é um mecanismo basicamente bactericida, de alta toxicidade por ser membrana plasmática, e aí ter pouca diferença, mesmo que exista diferença, mas a principal diferença entre a célula eucariota e a procariota é a presença ou não dos esteróides. Então, como existe pouca diferença, há uma alta toxicidade nos antimicrobianos que causam lesão na membrana plasmática. Então, a gente vai destacar aqui as polimixinas, que são usadas como opção terapêutica para gram-negativos resistentes às outras classes, e a bacitracina e a neomicina, que é uso tópico. Bom, lembrando do prejuízo, por que lesão de membrana plasmática é bactericida? Né? Por que é um mecanismo bactericida? Porque há um enorme prejuízo quando você rompe a membrana plasmática. Além do óbvio prejuízo do fato de que ela representa, né, a delimitação da célula, é ali na membrana plasmática que vai estar presente as estruturas responsáveis por transporte, né, pelos mecanismos de transporte. Então, todos os sistemas de transporte da célula bacteriana
aqui a representação do sistema ABC de transporte, que é um sistema de acoplamento de gasto energético com transporte de moléculas, né, o sistema de fosfotransferase. Então, todo o transporte da membrana plasmática bacteriana vai ser afetado por esses antimicrobianos, e isso vai impactar completamente o metabolismo da célula. Tá? E também o suporte para os complexos enzimáticos relacionados à produção de energia. Então, o prejuízo para a célula bacteriana, quando a membrana plasmática é lesionada, sofre a disrupção, ele é um prejuízo que não tem recuperação. Então, mas aí eu queria lembrar com vocês que as bactérias gram-negativas, elas têm dois tipos de membrana. E na sua membrana externa, né, elas têm a substituição da camada externa pelo LPS. O LPS, que tem uma fração lipídica, lipídio A, que é chamada de endotoxina, como a professora Shana explicou, e o polissacarídeo, que é o antígeno O. Então, quando é usado um antimicrobiano que causa disrupção da membrana plasmática em bactérias gram-negativas, a liberação desse LPS, em especial do lipídio A, que é uma endotoxina, pode gerar impactos muito complicados para o paciente, levando à chamada síndrome do choque tóxico, a coagulação intravascular disseminada. Então, quando o paciente está infectado por uma bactéria gram-negativa e essa bactéria está causando sepse, ou seja, está causando um processo sistêmico, se for administrado um antimicrobiano que causa disrupção da membrana plasmática, você corre o risco de perder esse paciente. Então, é preciso ter esse cuidado com a administração de alguns tipos de antimicrobianos quando você considera bactérias gram-negativas. Não apenas esses que causam lesão na membrana plasmática, existem outros bactericidas. Eu estou usando esse aqui agora como exemplo. O outro modelo de outro mecanismo é a inibição da síntese proteica. Nós também temos esse mecanismo como um mecanismo bactericida, porque se você inibe a síntese de proteína, e a gente entendendo que as proteínas são estruturais ou enzimáticas e que elas têm um papel fundamental para a manutenção da viabilidade da célula, vai ser um mecanismo bactericida. Mas existem diversos alvos nesse mecanismo. Então, o antimicrobiano ele pode atingir a subunidade 30S, a subunidade 50S, o complexo, né, entre o RNA transportador, o RNA mensageiro e a leitura, né, que é feita, então, no sítio P. Todas essas diferenças estruturais que existem entre as células eucariotas e procariotas foram exploradas na construção, na produção de antimicrobianos que inibem a síntese proteica. E aí nós temos as várias classes, como eu falei para vocês, já citei como exemplo os aminoglicosídeos, né, que são, de um modo geral, os naturais, produzidos por Streptomyces, e aqueles produzidos por micromonospora. Então, temos aqui a streptomicina, neomicina, kanamicina, tobramicina e spectinomicina. E por micromonospora, a gentamicina e a cisomicina. E temos os semissintéticos, que são variações, por exemplo, a variação da kanamicina, que é a micacina, a variação da cisomicina, que é a nitilmicina. De um modo geral, esses aminoglicosídeos, eles se ligam à subunidade 30S e sintetizam proteínas afuncionais. Temos as tetraciclinas e o cloranfenicol, que vão fazer uma atuação, né, diferenciada. Então, aqui eu já tenho bacteriostáticos. Então, as tetraciclinas são as clortetraciclinas e oxitetraciclina, como naturais, e como semissintéticas, a tetraciclina, a doxiciclina e a minociclina. Essa classe vai atuar também na 30S, mas vai fazer um processo bacteriostático também como o cloranfenicol. Só que o cloranfenicol, ele é um bacteriostático que vai bloquear a subunidade 50S.
ele só vai ser bactericida contra esses agentes aqui, Hemófilos, Neisseria e Streptococcus. Professora, você quer enlouquecer a gente, né? Porque é tanta coisa. Não, quero mostrar para vocês que nem a gente vai decorar, nem quem estuda vai decorar esses mecanismos. Que os mecanismos são muitos e que eles dependem do antimicrobiano e que eles dependem do agente bacteriano envolvido. Então, aqui o cloranfenicol ele é um bacteriostático para quase tudo, mas ele é bactericida para esses 3 agentes, Hemófilos, Neisseria e Streptococcus. Então, isso é para que vocês possam perceber a diversidade de mecanismos de ação. Temos ainda macrolídeos, lincosamidas e streptograminas, tá? E, por fim, o último mecanismo que eu coloco de modo único, como um só, mas, na verdade, vocês vão ver em vários livros como 2, que é a inibição da síntese dos ácidos nucleicos e também a produção de antimetabólitos, o antimicrobiano como um antimetabólito. E aí nós temos como exemplo as sulfonamidas associadas ao trimetoprim, que tem um sinergismo bastante importante, são bacteriostáticos que vão causar a inibição da síntese do ácido fólico, as fluoroquinolonas, que podem inibir DNA topisomerase 2, que é a girase, nas gram-negativas, e DNA topisomerase 4 nas gram-positivas. Os nitroimidazóis, que vão atuar sobre as oxidases, os nitrofuranos e a rifampicina. Então, de um modo geral, tentando só dar uma grande pincelada, esses são os mecanismos de atuação dos antimicrobianos. E aí, quando eu termino de falar, termino de dar essa panorâmica sobre quimioterapia antimicrobiana, eu passo, então, a discutir um pouco com vocês o porquê da tão expressiva resistência que a gente encontra hoje. Por que a gente está com esse grande desafio, que é o controle da resistência antimicrobiana? Então, vamos retomar de alguns pontos anteriores lá da nossa conversa, quando eu falei para vocês que, assim como a antibiose é um fenômeno antigo, então, a gente começou conversando na nossa aula hoje que a antibiose é um fenômeno antigo, que as bactérias e os fungos, eles estão competindo no ambiente há muito tempo. É um processo evolutivo. Então, se o fungo está produzindo uma substância tóxica contra uma bactéria ou contra outro fungo, se a bactéria está produzindo uma substância tóxica contra um fungo ou uma outra bactéria, será que aquele agente, aquela bactéria, aquele fungo que é o alvo dessa substância tóxica vai ficar parado esperando para morrer? Vocês acham que é isso que vai acontecer? Ou vai haver algum tipo de resposta por parte daquele fungo ou daquela bactéria que está sendo afetada? Vai haver alguma resistência àquele mecanismo de atuação daquela substância tóxica? Eu tenho certeza que vocês entendem que nos processos de evolução entre as espécies existem acomodações, seleções. Então, algumas bactérias elas vão ter desenvolvido mecanismos para resistir à substância tóxica produzida pelo fungo. Então, isso não é algo que aconteceu a partir do momento que nós começamos a usar penicilina de maneira terapêutica, clínica. Isso acontece desde sempre. Então, aqui vocês têm 2 trabalhos que falam sobre isso. Eu até sugiro que vocês baixem esses trabalhos e leiam, porque eles são muito interessantes. O trabalho de Buller e colaboradores, que fala que a resistência antibiótica já existia lá, eles encontraram uma caverna isolada, e no microbioma dessa caverna isolada, eles encontraram bactérias resistentes. E o trabalho de Costa e colaboradores, que fala que resistência antibiótica é um fenômeno antigo.
Então, esse é um primeiro conceito que a gente precisa quebrar, que é a ideia de que resistência antimicrobiana começou com o uso de antimicrobianos. Resistência antimicrobiana começou no momento em que fungos e bactérias começaram a competir, né, por nichos ecológicos. Então, resistência antimicrobiana é um processo antigo, é um processo evolutivo que acontece desde sempre. Tá? E por conta dessa compreensão, a gente vai, então, identificar uma linha do tempo onde, a partir do momento que classes de antimicrobianos começam a ser usadas clinicamente, a resistência a essas classes começa a ser detectada. Eu não vou ficar lendo aqui, mas aqui a penicilina ela é descoberta no final da década de 20, ela começa a ser usada clinicamente, e 2 anos depois começa a ver a detecção da resistência. Né? E lá por volta da década de 50, então se pensa, olha, se a resistência à penicilina, né, acontece por conta das beta-lactamases, que foi a primeira linha de resistência, então vamos criar uma classe que seja, né, vamos fazer um produto semissintético que seja resistente a essas beta-lactamases. E aí, ao surgimento, então, por volta da década de 60, da meticilina, que eu falei para vocês que era uma penicilina anti-estafilocócica. Mas não acontece que resistência às penicilinas pela beta-lactamase não era o único mecanismo possível. E daí, aquelas bactérias que inicialmente se relacionavam com as penicilinas através da produção de beta-lactamase, no momento que elas são desafiadas por uma penicilina que não é suscetível às beta-lactamases, um outro mecanismo de resistência passa, então, a ser expresso por essas bactérias. E isso vai sendo evolutivo. Esse processo é um processo que dá, de um lado, novos fármacos, do outro, resistência surgindo. Então, nós precisamos pensar na resistência não dessa forma, como apenas como que nós vamos desenvolver novos fármacos. Nós precisamos entender que a resistência é um fenômeno antigo e que as células bacterianas elas possuem vários mecanismos que elas vêm desenvolvendo ao longo da história da humanidade, aí, ao longo desse desenvolvimento, para que elas possam, então, resistir aos agravos. E a gente não pode, nós temos que mudar de hábitos, e é sobre isso que a gente vai falar, né, nessas próximas etapas. Então, primeira coisa vamos classificar e diferenciar 2 tipos de resistência. Quando a gente fala em resistência, existe a resistência passiva, intrínseca, que independe da presença do antimicrobiano para ser expressa. E existe a resistência ativa, que ela vai depender da presença do antimicrobiano para induzir a sua expressão. Então, vocês já tiveram aula de genética e vocês já sabem que quando eu uso a palavra indução, significa que aquela informação está no genoma e como o genoma é organizado em operões, a indução significa que aquele antimicrobiano vai estimular a expressão daquele operon. E quando eu falo em passiva, que não depende da presença do antimicrobiano, significa que o que quer que acarrete essa resistência não vai depender da presença do antimicrobiano para a sua expressão. Então, deixa eu aqui primeiro falar com vocês sobre a resistência passiva. A resistência passiva, ela se dá em momentos que a célula não está suscetível à atuação do antimicrobiano. Ou porque ela não é, de fato, ou porque temporariamente ela não está. Então, vamos lá. Primeiro mecanismo de resistência passiva é o mecanismo de produção de endósporo
ou, né, a esporulação, a formação de esporos bacterianos. Uma célula esporulada, ela não tem alvos. Vocês acabaram de ver os alvos. Os alvos são parede celular, membrana plasmática, síntese proteica, síntese de ácidos nucleicos ou algum caminho metabólico. Se ela está esporulada, nada disso está disponível, então o esporo não é suscetível a antimicrobianos, consequentemente, ele tem uma resistência passiva. Não adianta tentar tratar células esporuladas. Um outro mecanismo, uma outra uma outra possibilidade de resistência passiva é aquela que é conferida pela membrana externa das gram-negativas. Então, por exemplo, eu acabei de falar dos glicopeptídeos, que são grandes moléculas, são macromoléculas que não atravessam a membrana externa das gram-negativas. Consequentemente, não adianta tentar tratar gram-negativas com glicopeptídeo, porque ela vai ser resistente passivamente. Temos ainda quando a célula está em latência. Latência não é esporulação. Latência é quando a célula está dormente. Ela não está se multiplicando. Quando ela não está se multiplicando, não tem como. Se ela não está se multiplicando, não tem síntese de parede celular, não tem síntese de proteína, não tem síntese de ácido nucleico, consequentemente, ela não é suscetível a compostos que façam inibição da síntese dessas etapas. Então, células em latência são células passivamente resistentes. E outra possibilidade é essa célula estar envolvida dentro do organismo do paciente, do hospedeiro, em algum granuloma, em algum abscesso, onde o antimicrobiano não consegue acesso, não consegue penetração naquele tecido. Então, esses aspectos têm que ser considerados para que nós possamos avaliar a resistência. Nós vamos ter um momento em que a gente vai dizer para vocês que dentro do laboratório, antes de eu fazer um antibiograma, eu preciso saber se aquela bactéria é intrinsecamente resistente àquele antimicrobiano, né? Para que eu não faça um antibiograma com antimicrobianos que apresentam resistência intrínseca, tá? Espero que vocês tenham entendido esse conceito. E o próximo conceito é o da resistência passiva ou adquirida. Esse, sim, é derivado da exposição da célula bacteriana ao antimicrobiano. Então, os mecanismos de resistência adquirida são destruição direta do composto ou modificação. Então, normalmente, ele está caracterizado por produção de enzimas que vão destruir ou modificar, inativar o composto químico do antimicrobiano, né, que representa lá o antimicrobiano. E aí, a sua destruição, a sua inativação vai fazer com que esse antimicrobiano perca função, ele não vai mais conseguir inibir ou matar aquela célula bacteriana. Isso, normalmente, essas enzimas, né, elas vão ser expressas na presença do antimicrobiano naquele mecanismo de indução do operon. Prevenção da interação do fármaco com o alvo. Vou explicar daqui a pouco para vocês que é possível a célula bacteriana ter genes que a permitam expressar uma proteína que não tenha possibilidade do antimicrobiano se ligar a essa proteína. Então, é um alvo falso. E aí, isso também é um mecanismo ativo, porque a bactéria tem o gene, mas ela vai induzir a expressão desse gene na presença do antimicrobiano. E o mecanismo de efluxo do antimicrobiano, e eu botei ali a palavra antibiótico, perdão, do antimicrobiano para fora da célula. Então, aqui nós temos a produção de beta-lactamase, né, nas bactérias, nos estafilococcus, no gênero estafilococcus, que é o primeiro processo, que é de modificação ou inativação do composto. Então, o que eu vou ter aqui? Fica bem em cima, né? Eu tenho, vocês me perdoem, mas não vai dar para usar o setinha, porque fica bem em cima da imagem. Eu tenho, então, um operon, né? Então, tem um conjunto genético ali,
que é regulado por esse gene operador, né? Esse gene operador, quando ele está ativado, ele vai estimular que o gene BLAZ seja expresso produzindo beta-lactamase e que essas beta-lactamases façam a inativação do antimicrobiano. Mas para que o operador seja ativado, eu preciso que haja a presença do antimicrobiano no ambiente. Então, o antimicrobiano no ambiente, ele ativa uma proteína de membrana que vai fazer com que haja a inativação da proteína produzida pelo gene inibidor. Então, eu tenho aqui os dois reguladores, o BRAR1 e o BRAI. Esses dois reguladores, eles, quando não tem um antimicrobiano no meio, eles vão estar produzindo a proteína transmembrana, BRAR1, e a proteína inativadora. Essa proteína inibidora, ela vai bloquear o operador. Então, na ausência do antimicrobiano, não tem por que expressar beta-lactamase, operador bloqueado. Certo? E aí, se vocês tiverem dúvida quanto a isso, vocês vejam aquele vídeo que eu fiz de Operon lá no início do período, tá? Para vocês poderem lembrar esse processo. Mas vamos lá. Então, o operador bloqueado. Não tem. Aí entrou o antimicrobiano beta-lactâmico no meio. No meio, ali onde a bactéria está. Ele vai ser sentido por BLAR1, e BLAR1, então, vai atuar sobre a inibidora, clivando a inibidora e fazendo com que o operador ative a produção a expressão de BLAZ com produção de beta-lactamase, que vai hidrolisar o beta-lactâmico, no caso aqui a penicilina. Então, isso é um mecanismo de resistência ativo. Por quê? Porque ele vai ser induzido pela presença do antimicrobiano. Na ausência do antimicrobiano, eu não tenho isso. Tá? Vocês conseguiram compreender a ideia? Então, aqui eu estou falando do primeiro mecanismo. Síntese de enzimas que vão inativar ou modificar o composto. Hidrolisar ou modificar, perdão. O segundo mecanismo é o mecanismo de formação do alvo alterado. E eu também vou usar um exemplo com estafilococcus, que é o exemplo do gene MEC-A. Vamos à mesma lógica. Eu tenho aqui um operon, e esse operon, que agora não é mais do BRA, é o operon MEC, ele vai ter os inibidores e reguladores e vai ter o gene MEC que vai codificar para uma proteína alterada. Na presença do antimicrobiano, vai acontecer o mesmo processo. Vai haver a desativação aqui do inibidor e a expressão do MEC produzindo a proteína alterada. Então, o que vai acontecer com a célula? Uma célula sensível que não tenha esse gene, ela vai, na presença do antimicrobiano, o antimicrobiano vai se ligar no sítio da transpeptidase ou da proteína ligante de penicilina e vai inibir a formação da síntese. Então, aqui eu tenho uma proteína ligante de penicilina, o sítio ativo dela, e ela fazendo, então, a síntese da parede celular. Aqui vocês estão vendo a transpeptidação, ou seja, a formação da ligação cruzada entre os tetrapeptídeos. Quando eu tenho um antimicrobiano atuando sobre uma bactéria sensível, o antimicrobiano se liga aqui e ele vai inibir, vou usar de novo aqui o cursor, e ele vai inibir a síntese da parede celular. Agora, quando eu tenho uma bactéria resistente, que tem o gene MEC-A, que foi expresso mediante a presença do antimicrobiano, vai ser sintetizado um alvo alterado. Esse alvo alterado, ele vai atuar sintetizando a parede celular, mas ele não vai permitir que o antimicrobiano se ligue, inibindo a atuação dessa enzima. Então, esse é o segundo mecanismo,
que é o mecanismo de produção de um alvo de menor afinidade ou de um alvo falso. Segundo mecanismo de resistência. Terceiro mecanismo de resistência, e esse mecanismo, então, ele é, usado pelo o mecanismo de resistência codificado pelo gene McA, ele é usado como preditor da resistência beta-lactâmico para Staphylococcus. O terceiro mecanismo de resistência ativa é o da bomba de efluxo. O mecanismo de bomba de efluxo, ele é um mecanismo ainda que está em estudo, gente. O que tem sido descoberto cada vez mais? É que a bomba de efluxo está correlacionada à capacidade da célula bacteriana de desenvolver sistemas de transporte especializados em lançar para fora da célula qualquer tipo de substância que pode ser tóxica. Então, bomba de efluxo serve para desinfetante, serve para antisséptico, serve para antimicrobianos, serve para metal pesado. Então, quando esse mecanismo de bomba de efluxo hoje, que ainda está assim, bem, né, ele está sendo estudado, ele está representado por diferentes famílias de proteínas transmembrana, que vão ser responsáveis, então, por expulsar o antimicrobiano de dentro da célula. Se for uma célula gram-positiva, essa proteína transmembrana ela vai atravessar apenas a membrana plasmática. Se for uma célula gram-negativa, ela vai pegar a membrana plasmática e a membrana externa. E vai ter ainda um sistema para um canal para o espaço periplásmico. Então, aqui vocês veem a diferença na complexidade desse sistema de bomba de efluxo na gram-positiva, que só tem uma membrana, para a gram-negativa, que tem duas membranas. Tá? Então, esses três mecanismos, de modo geral, são os mecanismos de resistência. Como que uma célula bacteriana se torna, então, resistente? A célula bacteriana se torna ativamente resistente devido à pressão de seleção exercida pelo antimicrobiano no meio. Então, você tem lá um ambiente onde você tem várias células bacterianas com algumas resistentes. Quando você entra com um antimicrobiano que só vai pegar as sensíveis, ele vai eliminar aquela população sensível e vai selecionar a resistente. Essa resistente vai se multiplicar e não só vai passar essa resistência para a sua progenie, para as bactérias filhas, vamos dizer assim, mas ela também pode, através de mecanismo de recombinação gênica, lembra da conjugação, da transdução e da transformação? Ela pode passar essa resistência para a bactéria que era então sensível. Então, hoje, uma das coisas que a gente precisa pensar no controle da resistência antimicrobiana não é apenas em desenvolver fármacos cada vez mais potentes ou mais poderosos, até porque está ficando, o tempo para o desenvolvimento de fármacos está ficando muito elevado frente ao tempo de expressão da resistência. Nós estamos começando a ficar sem opções. Então, é preciso fazer também mecanismos de controle na pressão de seleção positiva. Se nós sabemos que a resistência ativa ela é induzida pela presença do antimicrobiano, é importante controlar a presença do antimicrobiano no meio. Então, é importante controlar processos como utilização indiscriminada de antimicrobianos, tanto na medicina veterinária quanto na medicina humana. E aí, alguns exemplos. Adição em rações e águas, que ainda é muito comum na veterinária, que vai levar à contaminação dos derivados, como carne, leite, ovos e a contaminação do ambiente. Prescrição terapêutica inadequada e um processo, né, que é baseado no processo que a gente chama de empirismo, ou seja, não sabe exatamente qual é o agente, aí pensa que sabe e faz uma prescrição empírica. E a outra coisa, e aí entra muito o papel que nós, profissionais de saúde, mas principalmente aqueles que se voltarem para o laboratório, temos, que é o de minimizar os erros na análise bacteriológica. E por isso a gente está aqui há um semestre conversando com vocês sobre a importância de fazer bom diagnóstico bacteriológico. Bom,
Essa aí é a lista que a Organização Mundial de Saúde liberou em 2017, talvez ela já tenha que sofrer alguma atualização, das bactérias que são hoje consideradas superbactérias, que são bactérias de prioridade crítica, como o Acinetobacter baumannii, resistente aos carbapenêmicos, a Pseudomonas aeruginosa, resistente aos carbapenêmicos, e as enterobactérias resistentes aos carbapenêmicos e produtoras de beta-lactamase de espectro estendido. Curiosamente, se vocês observarem, na lista dos críticos, tudo é gram-negativo. Por quê? Um dos motivos para isso é a rápida evolução da resistência dessas bactérias diante da pressão de seleção de fármacos, de antimicrobianos cada vez mais desenvolvidos para gram-negativos. Então, lá no início, como vocês puderam ver, a maioria daquelas substâncias naturais, elas estavam relacionadas a gram-positivos. E, de repente, a coisa foi ganhando um corpo e cada vez mais nós temos o desenvolvimento de fármacos para gram-negativos e, com isso, a ampliação também dos mecanismos de resistência para esse grupo de bactérias. O segundo grupo, que é o de prioridade alta, é representado por alguns gram-positivos, como o Enterococcus faecium, vancomicina resistente, Staphylococcus aureus, que é resistente à meticilina e que tem resistência ou resistência intermediária à vancomicina, o Helicobacter pylori, que é resistente à clindamicina, o Campylobacter resistente à fluoroquinolona, as salmonelas resistentes à fluoroquinolona, Neisseria resistente à cefalosporina e à fluoroquinolona. E no grupo médio, de prioridade média, os Streptococcus pneumoniae não suscetíveis à penicilina, Hemófilos resistente à ampicilina, Shigella resistente à fluoroquinolona. Então, essa foi uma lista de 2007, que é a lista que a gente ainda está usando, ainda está atualizada, em vigor, mas provavelmente vai sair alguma atualização nos próximos tempos. Para eu fechar um pouco esse conceito com vocês, eu queria só falar sobre dinâmica da resistência. Então, vamos lá. Tem lá um Staphylococcus aureus normal que está lá, né, no ambiente, e aí esse Staphylococcus que está no ambiente, ele sofre pressão de seleção por antimicrobianos. E esse Staphylococcus, ele tem nele o gene MAQA. E nós já vimos que o gene MAQA, uma vez expresso, ele sintetiza uma proteína ligante de penicilina com menor afinidade pelo beta-lactâmico. Então, essa presença do gene MAQA faz com que esse Staphylococcus seja resistente à meticilina. E isso significa que ele, então, é resistente a toda a classe dos beta-lactâmicos. Mas eu falei para vocês, e por isso lá no início da aula eu fiz aquela exposição sobre classes, que, tudo bem, existem outros agentes que também inibem síntese de parede celular que poderiam ser utilizados, como é o caso do glicopeptídeo vancomicina. Então, para um Staphylococcus aureus resistente à meticilina, eu tenho a opção terapêutica da vancomicina. Mas, digamos que estou num ambiente onde, junto com esse Staphylococcus resistente à meticilina, existe a presença do Enterococcus resistente à vancomicina, e que há a troca, o intercâmbio de informação genética entre eles. Aí eu passo a ter um Staphylococcus aureus resistente à meticilina e resistente à vancomicina. Então, eu passo a ter uma superbactéria com nível de prioridade muito alta, cujas opções terapêuticas começam, então, a ser reduzidas para compostos que só podem ser utilizados de maneira em ambiente hospitalar. Então, esse paciente ele já é um paciente que está internado, ele já é um paciente que está numa situação crítica, um paciente de CTI. Então, o meu quadro de gravidade foi evoluindo, né, bastante com essa expansão do mecanismo de resistência do Staphylococcus. O outro exemplo é da Escherichia coli,
Mesma coisa, tem lá Escherichia coli, uma bactéria gram-negativa extremamente disseminada no ambiente, como foi apresentado para vocês lá na aula da professora Shana. Então, essa bactéria, ela pode ter algum gene que lhe permita ser, então, uma Escherichia coli produtora de beta-lactamase de espectro estendido. Então, uma ESBL, uma Escherichia coli produtora de ESBL. E aí, isso vai conferir a essa bactéria a resistência às cefalosporinas de amplo espectro e aqueles monobactâmicos. Mas tudo bem, ainda temos a possibilidade, como falamos anteriormente, de usar carbapenemas, como o imipenem e o meropenem, ou imipenema e meropenema em português, né? Acontece que essa Escherichia coli, produtora de SBL, ela pode trocar uma figurinha genética com a Klebsiella pneumoniae, produtora de carbapenemase, e se tornar, então, uma Escherichia coli produtora de SBL, mas também produtora de carbapenemase. E aí eu tenho uma superbactéria nível de prioridade crítico. E aí a paciente internado também, a paciente que vai ter que fazer uso de polimixina como opção terapêutica. Eu falei para vocês que a polimixina é extremamente tóxica, porque ela vai atuar sobre a membrana. E atuar sobre membrana não é um mecanismo muito específico para a bactéria. Então, a polimixina vai ser o composto de eleição. Bom, mas o que a gente pode dizer se essa colistina, essa polimixina, que é o composto de eleição para tratar esse paciente, estiver sendo usado de maneira indiscriminada na ração e na água de animais de produção? Então, isso foi o que a gente descobriu em 2015. Em 2015, um pesquisador chinês liberou um artigo onde ele publica a dispersão, a existência e dispersão dos genes da classe MCR1, que determinam resistência à colistina e que estavam disseminados dentro da produção avícola na China. Ah, mas a China está tão longe, né? Bom, hoje a gente sabe. Antes, quando eu dava essa aula, eu tinha que falar, a China está tão longe. Hoje eu não preciso mais, porque vocês já sabem o que pode acontecer. Nós aqui, no nosso grupo de trabalho, fizemos, em 1916, a detecção de genes MCR em produção avícola no Rio de Janeiro. Então, essa pressão de seleção positiva exercida pelos antimicrobianos utilizados de forma indiscriminada, ela não está restrita ao ambiente hospitalar. Pode ser que, para quem não atua na medicina veterinária, eu vou falar como médica veterinária, porque é importante demais entender esse cenário. Para quem não atua na medicina veterinária, pode não ficar claro que dentro da medicina veterinária, os antimicrobianos são usados, eu vou só voltar, vou passar aqui para esse slide rapidinho, depois eu volto ali. São utilizados não apenas de forma terapêutica. Então, dentro da medicina veterinária, antimicrobianos são usados em 3 aspectos: promotores de crescimento, profilaxia, se é que a gente pode falar em profilaxia usando antimicrobiano, mas existe essa, e tratamento. E esses promotores de crescimento, eles são acrescidos à água e ração dos animais. Então, hoje, com esse quadro todo de surgimento das superbactérias, então, esse quadro de surgimento das enterobactérias, ele chama atenção para essa interação muito complexa entre ambiente, ser humano e animal. Então, para avaliar a resistência antimicrobiana hoje, a gente pode fazer isso só no laboratório? Pode. No laboratório de diagnóstico clínico, você vai ver a resistência já formada ali na bactéria. Agora, para entender o surgimento e emergência da resistência, aí nós temos que pensar na dinâmica dessa interação, ser humano, animal e ambiente. Então, eu queria deixar aí para a reflexão de vocês esse último slide, né, porque com certeza a gente vai, em algum momento, falar um pouco sobre
como que vocês vão ouvir, a gente vai não, né? Vocês vão ouvir falar um pouco ou muito sobre como que existe essa interação e como que o ambiente de produção animal interfere no surgimento dessas superbactérias, na emergência dessa resistência, considerando que, eu não vou voltar lá no slide, mas considerando, por exemplo, que aquele Enterococcus vancomicina resistente, que hoje já causa tanto estrago, né, na clínica, nós já tivemos no nosso país até surto em unidade neonatal, com a morte de mais de 60 neonatos por Enterococcus resistente à vancomicina, ele surgiu na produção avícola, na produção de suínos, perdão. Ele surgiu na produção de suínos com o uso da avoparcina, que é um antimicrobiano que era usado, então, na produção de suínos. Então, hoje nós falamos de colistina. Em 2016, o MAPA ele proibiu o uso da colistina, né? Deixa eu achar aqui, ó. Proibir em todo o território nacional a importação, fabricação da substância antimicrobiana sulfato de colistina com a finalidade de aditivos ou técnico melhorador de desempenho na alimentação animal. Então, essa instrução normativa de 2016 proíbe. Então, a gente, na verdade, foi proibido em final de 2016, 3 anos, então eu acredito que a gente vai começar a ter realmente uma diminuição mais expressiva do uso da colistina, mas logo na sequência não é imediato. Bom, pessoal, aula enorme, né? Assustados? Espero que não. Espero que, apesar do muito tema, que vocês tenham conseguido pegar, de um modo geral, a ideia. Então, bom dia para vocês. Bom, que vocês possam aí usufruir do fim de semana, tá? Tchau, pessoal.